Olá, meus preciosos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no Lugar Secreto. E hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pensamento frutífero. E hoje vamos falar sobre a visão celestial. O que Deus quer que a gente venha a ter à vista aos nossos olhos, que é a vida eterna, né? A vida com Ele, ao lado dele. E hoje vamos mergulhar profundo no livro de 2 Coríntios e vamos ver o que Deus tem revelado para nós aqui neste livro. Vamos começar aqui no capítulo 2, versículo 14. Está escrito assim: E a graça a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Aqui você vê que como para Deus a gente é precioso, a gente tem um preço muito grande. Então Deus, ele nos considera como o cheiro de Cristo, como uma essência agradável, né? Então, para prosseguir, aqui está escrito: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas, ou seja, o reino dos céus, a vida com Deus, né? Então, aqui a gente leva como entendimento que muitas vezes a gente anda tão distraído com as coisas deste mundo, deixando as coisas deste mundo tirar a nossa paz, tirar o nosso conforto espiritual, e muitas vezes a gente se deixa levar por tudo aquilo que a gente tem à vista aos nossos olhos, e muitas vezes isso prejudica o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente acaba se esfriando na fé, porque é na tribulação que Deus diz que a gente produz paciência, que a gente tem que ter bom ânimo, a gente tem que se erguer. A gente nunca pode se basear, se deixar levar como um riacho, sabe? A gente tem que se manter na palavra de Deus, porque o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, ele nos transforma de dentro para fora. Então essa transformação primeiro começa em nós, dentro de nós, para que depois venha abundar mais ao lado externo, as coisas que estão ao nosso derredor, as nossas circunstâncias, a nossa vida. Então tem muita gente que acha que primeiro tem que mudar o de fora para mudar o lado de dentro. E a palavra de Deus muda quem somos ao lado de dentro, porque o Espírito Santo habita em nós, o nosso coração é o altar de Deus. Então Deus quer que a gente venha ter uma tamanha confiança com Ele, se apegar a Ele, se achegar a Ele, pedir um socorro. E aqui, prosseguindo no capítulo 7, versículo 10, olha só o que Deus diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Sabe aquele momento que muitas vezes Deus permite você passar por situações difíceis para até mesmo converter o teu coração? Porque tem muita gente que só se achega a Deus pela dificuldade, pela enfermidade, pela necessidade que ela está presenciando na vida dela. E muitas vezes isso é permissão de Deus. Deus é um pai tão querido que não quer ver nenhum filho distante dele. E de tal maneira, a gente é tão precioso para Deus que Deus é capaz de mover céus e terra para nos ter perto dele. Então, não importa os meios que Deus vai usar para te aproximar dele, mas ele vai fazer. Um bom filho é aquele que segue ao pai por livre e espontânea vontade, aquele filho que olha o exemplo do pai e tem prazer em seguir o exemplo. Mas tem aqueles filhos que muitas vezes rebeldes. Então assim, todos nós, pela graça de Deus,
estamos aqui e temos a oportunidade para a salvação, para retornarmos à casa de Deus, a nossa casa, porque a gente não pertence a este mundo. Mas Deus quer que a gente venha ter uma convicção maior, que é a visão celestial, a graça que foi dada a nós, a esperança da salvação, porque é aquilo que eu digo, enquanto há vida há salvação, nem tudo está perdido. Não importa o que você fez no passado, o que você deixou de fazer, qual foi os seus pecados. Deus te chama como você está. Deus quer mudar você a partir de agora. E aí Deus, ele nos ensina que, ele diz aqui no capítulo 12, olha só que interessante, vamos refletir profundamente. Está escrito assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. O próprio Senhor Jesus deixou exemplos imensos de como ser firme no Espírito, de como caminhar com Deus de mãos dadas, de confiar naquele a quem enviou. Então aqui está dizendo, Jesus, ele fala, a gente tudo podemos, porque Deus é a nossa força. Sabe, quando você não reconhece a força que você tem, você vai sempre ficar parado, você vai se sentir amedrontado o tempo todo. Então Deus quer incentivar você a acreditar que em você existe o poder dele em você. Lembre-se, cada um de nós somos herdeiros do céu, somos herdeiros de Jesus. Deus deixou herança para cada um de nós. Mas como ter acesso a essa herança da eternidade? Primeiro passo, devemos ter fé, porque a fé nos mantém conectados profundamente com Deus, porque a fé se baseia naquilo que a gente não vê, mas a gente acredita que existe. E a fé, ela nos permite ter esse acesso da visão celestial, essa visão que não se baseia com a realidade do mundo, mas se baseia na eternidade com Deus. Porque mesmo que você enfrente problemas, situações, tudo aquilo que deixa você desmotivado, lembre-se, tudo, absolutamente tudo coopera para o bem daqueles que confiam em Deus. Então, não importa o que você tem passado, Deus está com você. Se arrependa, sabe, se rende ao Senhor Jesus, você vai ver que Deus vai te restaurar, vai te dar força. Sabe aqueles momentos que você se pega tão sozinho, tão vazio, e uma simples oração que você faz é o combustível suficiente para transformar o teu choro em alegria, para confortar o teu coração. Deus, ele quer que a gente venha ter aquela paz interior, aquela paz do Espírito. Lembre-se, o Espírito está pronto. Se o próprio Deus, o nosso Pai do céu, tem falado que o nosso Espírito está pronto, quer dizer que está pronto. Basta a gente ter o acesso, experimentar aquilo que já está pronto, aquilo que já está à nossa disposição. Porque se quando a gente está fraco, a gente se torna forte, então quer dizer que o poder de Deus se abunda maior, cresce dentro de nós de uma maneira que nem a gente pode explicar. A palavra milagre já se diz, é algo que você não pode explicar como aconteceu, simplesmente acontece. O milagre é algo divino. Está escrito no livro de Neemias que a alegria de Deus é a nossa força. Então Deus se alegra quando você toma um posicionamento de ânimo, quando você toma um posicionamento de fé, quando você coopera com Ele, sabe? É aquela coisa, apesar de tudo que eu estou passando, apesar da minha realidade, a minha vista, eu creio que Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando da minha vida, e o principal, eu me deixo nas mãos de Deus para que Deus faça de mim o que Ele quiser, e eu sei que se eu o buscar, eu o encontrarei, e Deus dará paz para você. Então, Jesus, ele quer incentivar a gente o tempo todo a ter força, a ter bom ânimo, a ter coragem.
Então, por quê? Porque se a gente estiver pronto, então mais ainda a gente vai ter aquela vivência do Espírito Santo na nossa vida, da paz de Deus, aquela paz que excede todo entendimento, aquele conforto espiritual, a presença de Deus em nós. Porque quando a gente tem Deus, a gente se sente seguro, a gente se sente encorajado, a gente se sente animado em todos os aspectos. Porque pessoas normais não sabem o que é isso. E Deus quer fazer uma multidão de gente forte, de espíritos fortes dentro de nós. Para que quem olhar nós veja o próprio Deus, veja, uau, apesar que fulano isso passa isso, olha só a força que ele tem, olha só o Deus que ele busca, porque Deus faz transformação, e é isso que o Evangelho de Deus faz. Ele transforma dentro de nós, ele arranca o nosso próprio eu, aquilo que a gente achava, e nos dá a presença de Deus, nos traz a realidade divina que vem do alto. Então hoje eu quero compartilhar com vocês essa mensagem, que todos vocês venham refletir a respeito. Se você está passando por situação difícil, eu creio que Deus nesta mensagem está abrindo os teus olhos. Então medite nessa palavra no livro de 2 Coríntios, mergulhe nela, porque ela tem trazido revelações para a vida de muitas pessoas que muitas vezes se sentem tristes e angustiados. Mas lembre-se, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, o poder de Deus está aí disponível para você, então venha ter acesso a Ele com sabedoria. Bom, essa foi a meditação. Eu desejo a todos vocês a presença de Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.